Dia, Laine. A gente vai falar hoje sobre os direitos dos passageiros de avião. E aí a gente recebeu esse pedido através das nossas redes sociais e aí a gente convidou algumas pessoas para fazerem perguntas de dúvidas que tinham em relação a esse assunto, né? O que são os direitos dos passageiros aéreos? E é sobre isso que a gente vai conversar, né, Laine? Bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Bom dia para todos. Vamos lá, então vamos responder aí a quem enviou as mensagens para a gente. Vamos aí à primeira pergunta do dia, Ítalo. A revista Meio Norte de hoje está falando sobre passagens aéreas e voos. Nós vamos saber dos nossos jornalistas qual a dúvida que eles têm em relação a isso. Vou viajar. Como levar meu pet na cabine, amigo? Eita, Tânia, meio essa pergunta. Excelente pergunta. Hoje em dia, Carlinha, a gente sabe que os cachorrinhos, eles são tidos como filhos, né? Para algumas pessoas, né? E são. E são, né? De fato são. Bom, o que a gente precisa observar? Cada companhia aérea, ela tem uma especificidade. Ela vai exigir um padrão para levar o seu pet. Então, o tamanho da caixinha, o momento que ele vai ser compactado, o animal, para que ele não possa sofrer nenhum dano. Porque a gente sabe que se nós, adultos, a gente tem essa dificuldade, né? Algumas pessoas têm medo de avião, tem gente que tem problemas, síndrome do pânico. Eu tenho medo de avião. Medo de avião, né? Muito comum. Então, assim, qual é a observação que a gente faz? Você precisa ver o que a companhia aérea que você vai viajar, o que ela preconiza. Por exemplo, se você vai viajar pela Azul, pela TAM, pela Gol, você vai ver o que ela vai dizer, qual o tamanho dessa caixinha, você tem que estar com as vacinas do seu pet em dia, importantíssimo. Você tem que ter um atestado de um veterinário, pelo menos com validade de 10 dias, para dizer se ele está realmente em condições de viajar, porque a gente sabe que é um desgaste para o animal, né? É um estresse. E aí a gente tem mais perguntas aí, e aí a gente vai colocar na tela. Tem um compromisso em um outro estado. Chego no aeroporto e tem uma informação. O seu voo foi cancelado. O que fazer? E aí, Elaine, o que fazer? Que situação. Infelizmente é muito comum, né? Infelizmente. Bom, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar a questão do atraso. Vamos lá. A gente tem até umas regrinhas, Carlinhos, que eu sempre explico para os clientes. Se você tem um atraso de até 1 hora, a companhia aérea ela é obrigada a te fornecer comunicação gratuita. Por exemplo, você pode ligar, você pode ter acesso à internet. Após 2 horas, o que a companhia aérea tem que fazer? Ela tem que te fornecer alguma condição de permanência no aeroporto. Por exemplo, ela tem que te dar algum voucher de alimentação, ela tem que te permitir ficar naquela situação da maneira menos desconfortável possível. Se esse atraso for superior a 4 horas, por exemplo, aí não, aí já complica mais. Porque se você tem um compromisso, como o jornalista falou, se meu compromisso foi cancelado, o que você vai fazer? Você vai imediatamente se dirigir ao balcão da companhia aérea, você vai pedir o que eles chamam de declaração de contingência. O que é essa declaração? Você vai saber da companhia o que de fato aconteceu, porque às vezes é a condição de mau tempo, às vezes, como por exemplo aqui em Teresina, às vezes a gente pega um avião que vem já de outro lugar, então às vezes o tempo está fechado naquela localidade. Então, você com essa declaração de contingência, você vai conseguir ou falar com a companhia aérea, tentar alguma coisa extrajudicialmente. Ou explicar para aquele compromisso que você tinha que isso aconteceu. Exato. Né? Porque o ideal mesmo também, Elaine, é que quando a gente vai fazer um compromisso e a gente dependa do avião, do horário, é sempre bom a gente marcar uma coisa com mais antecedência para a gente poder exatamente ter esse tipo de situação que pode ocorrer. Então é muito complicado você marcar um compromisso, você depende de um avião e você já querer chegar quase no horário ali, né? Exato. Então sempre se resguardar, tem que se resguardar, que é importante também. Temos mais perguntas aí. Bem, nas minhas férias eu gosto de viajar. Sendo que nesse ano houve um imprevisto e eu vou ter que transferir minha passagem para um familiar. Nesse caso, como é que eu devo proceder? Bom, Carlinha. Pode? Não. Bem direta, não. A resolução 400 da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, ela fala que a passagem ela é individual e transferível. Porém, se você, por exemplo, comprou uma passagem hoje, você tem 24 horas para cancelar e comprar no nome da pessoa
que você deseja de fato que viaje. Ah, então você tem 24 horas para fazer isso. Após as 24 horas você não pode mais fazer nada. Porque a passagem é intransferível. Então tá, vamos mais perguntas aí. Alterar o meu assento sem me comunicarem, como eu devo proceder? Interessante. O que a gente tem como regra? A gente sabe que quando a gente vai viajar, às vezes, tem aquela coisa de despachar a bagagem, né? Às vezes a gente não quer só levar a bagagem de mão, só que às vezes o voo vai muito cheio, então você despacha a bagagem e tudo bem. Isso é por ônus da companhia aérea. No caso do assento, por exemplo, se eu compro uma classe executiva, eu não posso ser colocada por uma classe econômica, é o que a gente chama de downgrade, então não pode. Agora, se eu comprei uma passagem de classe econômica normalmente, a companhia, ela, dependendo das condições, ela tem essa liberdade sim de alterar, sem que eu tenha meu direito ferido. Olha aí, tá vendo? Boas informações. Para encerrar, Elaine, a nossa entrevista aqui hoje no programa, que está muito interessante, vamos ver qual é a próxima pergunta aí. Viagem marcada, tive um imprevisto e não consegui viajar. Eu consigo ser reembolsada? Bom, a gente vai para aquela velha resposta no direito, Carlinhos, depende. Depende de como vai ser essa questão do reembolso. O que normalmente as companhias aéreas fazem no reembolso? Eles pagam em forma de voucher. Então, já aconteceu, por exemplo, de alguns clientes que eles tinham uma passagem, naquela situação não puderam viajar e a passagem que eles compraram permitia essa condição do reembolso. Então, assim, o que a gente sempre precisa dizer, que dependendo de cada situação, a gente precisa avaliar. Porque a gente nunca pode dizer assim, eu nunca posso comparar, botar todo mundo na mesma regra. Porque às vezes a tua passagem era para o casamento da tua filha. Sim. Às vezes é um concurso público, às vezes é uma questão de saúde. Então, cada situação, ela merece uma análise cuidadosa. E por isso a importância, Carlinhos, de você procurar um advogado especialista. Porque ele vai te dar as melhores informações e assegurar o teu direito. Com certeza. Inclusive, agradecer a Elaine. Aí está o Instagram dela na tela para vocês de casa também. Elaine, obrigada por